nós nos colocamos na sua presença e dizemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor, Deus. Pai, que da minha boca não sai nenhuma palavra a não ser da sua vontade. Louvar o teu santo e eterno nome, Deus, que nessa noite o Senhor venha estar falando aos nossos corações aquilo que lhe apraz. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos que o teu Espírito Santo tenha total liberdade, né? Total liberdade, Deus. Nós não somos nada sem sua presença. Nós precisamos do Senhor. Muito mais do que pensamos. Louvado ao Senhor, Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo, toda tentativa do inimigo de tentar roubar essa palavra que vai ser ministrada nessa noite. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos um local separado, justificado, um local santo em nome de Jesus. Amém. Se você sentar, querido. Vamos aqui. Olha aqui para mim, por favor. Mas eu tenho observado nos últimos tempos que nós temos uma frase e falamos: descansa no Senhor, descansa no Senhor. Mas muitas vezes eu creio que mais de 90% nós não descansamos no Senhor. Quando eu falo descansar no Senhor, quando a Bíblia diz descansar no Senhor, nós temos que descansar verdadeiramente. Mas o ser humano, nós, ele não descansa. E é necessário que o ser humano venha descansar, tanto no físico, tanto no espiritual, na sua mente, enfim. Essa palavra, a palavra descanso, ela é frequentemente usada nas Escrituras. Se nós formos olhar, nós vamos ver que a palavra descanso, ela está em vários versículos da Bíblia. Então, uma palavra que ela é especial para Deus. Deus falou para o povo dele, quando Moisés estava tirando o povo do cativeiro. Deus mandou para que o povo descansasse nele, mas o povo não descansou. Nós sabemos as consequências que esse povo passou, que somente 2 daqueles que estavam no Egito entraram na terra prometida. Então, da importância de nós descansarmos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Pedro, em Hebreus 4, versículo 10. Hoje é um culto de Santa Ceia. Hebreus 4, versículo 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou em suas obras, como Deus das suas. Repetindo, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou em suas obras, como Deus das suas. O título, amado, dessa ministração é Creia em Cristo e Descanse no Senhor. Creia em Cristo e descanse no Senhor. Então, quando nós saímos de manhã para trabalhar, todo mundo, um exemplo meu, eu saio de manhã, quando eu retorno, queridos, do trabalho, eu sinto um cansaço no meu corpo, e eu tenho necessidade de descansar. Eu creio que você também, querido, você sai para trabalhar, você quando retorna, o seu corpo está cansado. Então existe uma necessidade de você descansar. Você tem que descansar. Faz qualquer esforço, o meu corpo fica cansado
E existe necessidade de descansar. Quando eu faço exercício, que não é o meu caso, vocês podem observar, né? No caso da maioria aqui dentro, né? Que não faz exercício, elas fazem exercício, o corpo cansa, mas existe a necessidade de nós descansar. A palavra descanso na língua original significa refrigério. Refrigério. Então o descanso, ele traz um alívio para o meu corpo, para a minha alma, para a minha mente. E esse descanso da mente, principalmente das preocupações que nós passamos todos os dias. Então vejo a necessidade do ser humano descansar. Isso é natural do ser humano. É necessidade natural de descansar. Um dos segredos do descanso chama-se organização. Para o homem poder estar sempre no descanso, ou descansar, vamos dizer assim, ele tem que estar organizado. Eu não sei se quando você sai para fazer alguma coisa, você faz uma lista, uma rota para você ir. Faça aquilo. Se você não fez, comece a fazer, para você não andar à toa. O ser humano tem que se organizar para não se cansar. Então, um dos segredos chama-se organização. E dentro dessa organização, tenha prioridades. Aquilo que tem necessidade, primeiramente, para você é isso, então faça isso por primeiro, para você não se cansar. O mundo ele prega que nós temos que adquirir as coisas. O mundo ele prega que nós temos que ser os melhores, que nós temos que ter mais. O mundo prega isso. E infelizmente nós caímos na lábia do mundo. Infelizmente, eu não estou dizendo que nós não podemos ter. Nós podemos ter sim, mas dentro do padrão. Mas o mundo prega, tu tens que adquirir, tu tens que ser o melhor, tu tens que ter mais. E nós caímos nessa armadilha, nessas artimanhas de Satanás. Nós caímos. E essas artimanhas de Satanás faz com que eu e você venhamos a gerar dentro de nós um cansaço, um estresse. Nós começamos a ficar pessoas mal-humoradas, mas nós precisamos descansar. Porque nós precisamos ouvir o que o Espírito de Deus tem para falar para nós. E eu creio que é um momento de descanso que Ele fala muito comigo. Porque senão eu estou em outras atividades, só focado naquilo, e eu estou perdendo o que Deus está falando. Então o descanso é fundamental, querido. O próprio Deus, a Bíblia diz que no sétimo dia Ele descansou. Então também é a favor do descanso. Deus é a favor do descanso. Salmo 127, 2 diz assim: inútil vós será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Em outras versões diz que durante o sono Ele dá. Então Ele está dizendo, está aí, Salmo 127, 2, por gentileza. Coloca para nós ali, essa é uma outra versão aí. Inútil você será levantar de madrugada, tem outro ali? Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando a tua mente por alimentos, se não consegue o sono aqueles a quem ama. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Que nós temos a necessidade de descansar. Nesses 2 anos eu percebo que existe muitas vezes uma ganância de ter mais, de querer mais. Querido, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, Deus vai te dar. É na hora certa.
É na vontade dele, não na minha vontade. Então não tem a angústia de querer ter muito. Não tem angústia. Não se desespere. Eu te peço, descanse. Descanse no Senhor. Mas falando espiritualmente, a razão disso tudo, sabe, todo o cansaço que nós sentimos, ele gera na minha vida e na sua vida incredulidade. Incredulidade, queridos. Então essa falta, muitas vezes, de sucesso, essa ânsia, ela gera em nós incredulidade. Porque Hebreus 4, versículo 3, a parte inicial dele, diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Se você crê, se eu creio, nós temos que descansar no Senhor. O homem, a pessoa, o Filho de Deus que crê no Senhor Jesus, ele descansa no Senhor. Falando espiritualmente agora, se eu creio em Cristo, eu descanso. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Ela não diz isso? Ela diz isso, diz. Se a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, então descanse no Senhor. Creia. Creia, porque nós somos mais que vencedores. Você não pense, mas talvez você possa pensar que não, mas aonde você anda, as pessoas estão te observando. Por quê? Porque tu é mais que vencedor. É por isso. Então creia. Creia, descanse no Senhor e creia. Se a palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, a palavra de Deus diz isso, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, então creia. Descanse no Senhor. É necessário falar de Jesus para as pessoas, para os seus parentes? Sim, fala. Mas não seja aquele crente sábio, insuportável. Não seja. Porque ele vai se afastar de você. Se a palavra de Deus diz que Deus vai suprir as minhas necessidades, então descanse no Senhor. Descanse, porque Ele vai suprir. Ele vai suprir as nossas necessidades. A Bíblia diz ali que até os momentos que você está dormindo, Ele cuida. Então Ele vai suprir as necessidades, minha e sua. Então creia no Senhor, descanse nele. Se a Bíblia diz que nós teremos uma vida eterna, então creia que nós vamos ter uma vida eterna. Eu aceito Jesus, eu começo a mudar o padrão da minha vida, eu começo a andar de uma forma diferente. É isso que Deus quer. Não é agora que eu aceito Jesus e começo a fazer as mesmas coisas. Eu não faço as mesmas coisas, eu faço diferente. Eu faço a vontade de Deus, não a minha vontade, para alcançar a vida eterna. Um dia que nós vamos ser servidos por um grande banquete, nós vamos estar lá. Então nós temos que crer, trabalhar para ter fé que nós vamos chegar lá. Mas é necessário descansar. Descanse no Senhor. Descanse nele. Tenha paz na presença dele. Tenha muita paz. Tenha calma. Calma, querido. Calma. Então a incredulidade, ela impede o nosso descanso. A incredulidade impede o nosso descanso. Então quando eu descanso no Senhor, eu estarei demonstrando um princípio básico, que é ser totalmente dependente de Deus. O mundo espiritual é real, ele é verdadeiro. E Satanás, ele sabe perfeitamente quando nós simplesmente falamos, ou quando nós, cremos pelas nossas ações. Então descanse no Senhor. Descansando no Senhor, eu estarei demonstrando a total dependência em Cristo Jesus. Não vai ser mais a minha vontade. Não é mais a minha vontade. Mas sim, é a vontade de Deus. Eu não posso mais agir segundo as
minhas emoções, segundo, sabe, não, querido, nós temos que começar a aprender, falando em mim, nós temos que começar a aprender a buscar a presença e fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Se eu agir nas emoções, se eu agir segundo o meu coração, eu vou bater a minha cara, eu vou arranjar problema para resolver lá na frente. Você pode ser tanto disso. Então não é mais a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. Não é mais a minha vida, porque Cristo vive em mim. Não é mais a minha vida, é a vida de Cristo. Pois pela graça vivemos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então é tempo de nós aprendermos a viver no Espírito. É o tempo disso. É tempo de andarmos, vivermos e andarmos no Espírito. Isaías 30, versículos 15 e 16. Por gentileza, Isaías 30, 15 e 16. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. Esse versículo, querido, de Isaías, esses dois versículos mostram exatamente como nós somos, como nós agimos. O versículo 15 diz que no sossego e na confiança estaria a vossa força. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas ele continua dizendo: mas não quisestes. A palavra não querer é a mesma coisa que eu e você não reconhecermos o que Cristo fez na cruz por mim e por você. A palavra não querer é a mesma coisa que nós não admitirmos, sabe? Nós não nos submetermos àquilo que Deus quer. É a mesma coisa, queridos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Então eu descanso. Quando eu descanso no Senhor, eu encontro forças. Quando eu descanso em Deus, eu atingo os objetivos que Deus tem para mim. Quando eu descanso em Deus, eu alcanço o alvo que Deus preparou para mim e para você. É no descanso, querido, no Senhor. Temos que descansar nele. Mas quando nós não admitimos, amados, quando nós não admitimos nossos próprios erros, quando eu não reconheço que eu sou a pessoa errada, que muitas vezes eu sou assim, eu confesso que eu sou assim, eu começo a fugir. Eu fujo. O versículo 16 de Isaías diz isso. Como sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugirei. Quando eu não admito os meus próprios erros, eu quero fugir, eu quero me distanciar. Por que eu fujo? Por que eu tento me esconder? Porque eu me escondo porque eu quero fazer a minha vontade. Mas quando eu encaro as dificuldades de frente, mesmo cometendo os erros e reconhecendo o erro, Deus vai te exaltar, querido. Ele vai te exaltar. Deus vai te erguer. Deus vai mostrar para os outros quem realmente você é. Então não fuja. Descanse no Senhor, mas não fuja. Não fuja quando você comete um erro. Todos nós cometemos. Eu cometo todos os dias. Eu creio que todos cometem erros aqui dentro. Não somos perfeitos. Então não fuja. Não fuja. Porque fugindo significa que nós vamos fazer a nossa vontade. E aquilo, e agindo assim, nós não descansamos.
Quando eu fujo, eu não descanso. Quando eu fujo, eu fico cansado. Eu atraso aquilo que Deus tem para mim e para você. Quando eu fujo. Mas quando eu reconheço que eu cometi um erro, certo? Deus vai te exaltar. Volto a te dizer. Então não fuja. Não fuja. Não fuja. Não atrase aquilo que Deus tem na sua vida. A Bíblia nos mostra de como nós devemos descansar no Senhor. Salmos 91, no versículo 1. Aniversário? Está aqui. Muito bem. Salmos 91, 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Esse versículo, amado, quando eu li esse versículo, eu comecei a fazer algumas perguntas para Deus. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? A Bíblia diz em João 3,13: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O que desceu do céu. Então quem habita no esconderijo do Onipotente, do Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Príncipe da Paz. É ali que nós encontramos descanso. Nós encontramos descanso no Senhor Jesus. É somente nele. Você não vai encontrar descanso em mim, mas eu encontro descanso em Jesus. Eu encontro descanso em Deus. Agora, onde que fica o esconderijo do Altíssimo? Onde que fica o esconderijo do Altíssimo, querido? Onde que fica? Onde que fica o esconderijo do Altíssimo, querido? O esconderijo do Altíssimo, querido, não é um lugar. O esconderijo do Altíssimo é o próprio Deus. É ali que nós descansamos. A Bíblia diz em Salmos: tu és um lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Salmos 61:13 diz assim: pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Salmos 17:8 diz: guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra de tuas asas. Aonde fica o esconderijo do Altíssimo? O próprio Deus é o esconderijo. Se descansarmos em Deus, se eu e você descansarmos em Deus, como Ele pede, nós vamos encontrar a paz, nós vamos encontrar a alegria, nós vamos encontrar o gozo, nós vamos encontrar a presença de Jesus, real e verdadeira, porque é lá que Ele está, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. É lá que Ele está, querido. E é só lá que nós vamos conseguir descansar no Senhor. Quando eu não descanso no Senhor, eu passo por momentos de lutas. Eu poderia evitar esse momento de luta, mas eu não descanso. Quando eu não descanso no Senhor, eu passo por momentos de indecisões. Tem um ditado no mundo que diz que o apressado come cru. Não é isso? Isso que é? É não descansar no Senhor. Deus está me dando uma direção. Será que é Deus? Às vezes não é. Às vezes não é Deus. Deus me falou isso. Às vezes não é. Nós temos que deixar testificar, queridos.
confirmar no meio do seu coração. Para isso, nós precisamos descansar então no Senhor. É necessário. Quando eu não descanso no Senhor, eu faço escolhas erradas. E quando eu faço coisas erradas, eu me sinto fraco. E quando eu me sinto fraco, o inimigo me desafia. E quando ele desafia, eu piso na boca. Porque criaram tudo direitinho para eu cair. Quando não descanso no Senhor, eu tenho certezas. Então, embora não conheçamos tudo, nós podemos ter certeza que Deus tem todas as coisas sob o seu poder e sob o seu controle. E a sua vontade jamais será frustrada. A vontade de Deus nunca está errada. Está sempre certa. Semana passada eu falei que o que Deus faz hoje nós não entendemos, mas amanhã você vai entender. Porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Salmos 15, versículo 1. Esse Salmo nos faz uma pergunta. Vai por gentileza, vai já. Salmos 15, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem pode habitar, querido, com Deus? Quem vai poder habitar com Deus? Quem vai poder estar com Deus? Quem? Quem que vai poder estar com Deus, queridos? Quem? Eu vi o meu aqui. Amém. Glória a Deus. É um homem que descansa no Senhor, porque ele crê. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Salmos 24, versículo 4, Daiane, por gentileza. Pastora Daiane. Quem pode habitar com Deus? Eu queria que todos lessem. Aquele e puro de coração, limpo de mão e puro de coração. O que a Bíblia diz? Em 1 Pedro 2,22 diz assim: o que não comete pecado, nem da sua boca se acha engano. Aí, é aquele que é limpo de mão e puro de coração. Esse sim é que vai poder habitar com Deus. Limpo de mão. 1 Pedro diz: o qual não comete pecado, nem da sua boca se acha engano. Vamos lá, aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salmos 15, 13 diz assim: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Esse vai poder habitar com Deus. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. E começa a analisar, querido, que nós temos que começar a nos preparar, a nos moldar para algumas coisas. Se a Bíblia diz que quem vai habitar com o Altíssimo é aquele que tem limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, então é tempo de nós começarmos a pensar e a refletir o que nós estamos fazendo. Se a Bíblia diz em 1 Pedro que o limpo de mão é aquele que não comete pecado, nem na sua boca se acha engano, o que está saindo da minha boca e da sua boca? Que palavras que nós estamos lançando?
Se Salmos diz que aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Querido, quando alguém vem falar mal do seu irmão, não aceite falar mal do seu irmão. Não permita, não deixe. Mas ele não presta, não tem problema. Jesus ama ele. Como ele te ama, e Jesus ama o seu irmão também. Quem pode habitar com Deus? Quem vai habitar? Quem vai habitar Deus? O versículo 5 diz assim: esse receberá do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Olha a promessa que tem para nós. É tempo que nós começarmos a pensar o que nós estamos fazendo verdadeiramente com a nossa vida. O que está saindo da minha boca? É tempo de começarmos a pensar. O irmão cometeu um erro. Perdoa o irmão. Cometeu, perdoa. Perdoa, todo mundo erra. Todo mundo erra. Nós temos que parar de julgar o próximo. Nós temos que amar o próximo. Querido, quando volto, vou falar mais uma vez: quando alguém for na sua casa e falar mal do seu irmão, não preste o seu ouvido. Não preste o seu ouvido. Não preste não. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E adorar, queridos, não é só vir aqui na frente e se prostrar no alto louvor. Adorar é adorar com as palavras. Adorar é adorar no trabalho. Isso é adorar. O que nós estamos fazendo? É tempo que nós começamos realmente a começar a pensar: será que nós estamos agradando ou não a Deus? Será que estamos agradando? Será que nós estamos vivendo aquela mesma vida que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo? Será que está valendo a pena vir todos os domingos, todas as quarta-feiras para esse local? Aí o mês que vem começa os estudos bíblicos, o discipulado de casais, a ação social contínua. Será que vale a pena? Será que não é tempo que nós começarmos a analisar profundamente, pedir ao Espírito Santo: hoje eu quero sair, hoje quando eu sair, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha boca seja a sua boca, e os meus ouvidos sejam o seu ouvido. Será que não é tempo? Será que não é tempo, queridos, nós começarmos, sabe, a descansar no Senhor? E quando eu descanso no Senhor, eu não falo besteira. E quando eu descanso em Deus, eu não julgo o próximo, porque é lá que habita o onipotente, o nosso Deus. Aquele que crê em Cristo descansa nele. É tempo de andarmos conforme a palavra e vivermos conforme a palavra. É tempo. A Bíblia diz: se tu levar um soco, um tapa, enfim, no teu rosto, do lado, oferece outra face, querido. Dê outra face. Mas eu sou macho, não posso oferecer. Como é que eu vou oferecer outra face? Mas é tempo. É tempo de andarmos conforme a palavra. Vivemos conforme a palavra. Amados, um dia nós vamos fazer parte da morada do Altíssimo. É o desejo, é o meu desejo, é o seu desejo, é o que Deus quer para mim e para você. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que andar dia após dia para alcançarmos isso. Senão não vamos ver a morada do Altíssimo. Nós vamos ver a favelona do Altíssimo.
Pense comigo, a Bíblia diz que um dia o nosso Jesus vai voltar. Um dia o nosso Salvador vai voltar. Nós não sabemos o dia. Só Deus sabe o dia que ele vai voltar. E ele vai voltar. Se ele voltar agora, nós estamos preparados? Será que eu estou preparado se ele voltar agora? Será que eu estou preparado? Pergunte para você mesmo: será que eu estou preparado se ele voltar agora? Se toca uma trombeta de repente, louca, maluca aí, e nós ficamos aqui. E aí? Será que adiantou nós vimos, como eu falei, esses 2 anos? Domingo, semana a semana aqui. Nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo. É tempo de sermos transformados pelo Espírito Santo. É tempo de começarmos a vigiar o que sai da nossa boca. É tempo de começarmos a vigiar o que? Nossos pensamentos, a visão, o ouvido. Aonde nós estamos pisando? Será que agrada a Deus? Será que está agradando? E aí ele vai voltar. E a Bíblia diz que nós teremos um grande banquete. Não é isso? Não é isso? Um grande banquete? É ou não é? Quem que vai nos servir? Quem que vai nos servir? O próprio Deus, Jesus. Amados, o nosso Deus é um Deus de milagres. Mas quem vai conservar o milagre é você. Ele transforma, se você deixar. Se você deixar, eu creio que nós vamos conseguir parar de julgar. Mas depende de mim, depende de nós. Um dos desejos de Deus é que venhamos a descansar nele. Mas esse descanso depende de nós também. Um dos desejos de Deus é que venhamos a descansar nele. Mas esse descanso depende de nós. Eu só vou conseguir descansar no Senhor se eu tomar posição. Se eu tomar, sabe, um rumo da minha vida, dizer: não, a partir de agora eu quero viver assim. Como? Mãos limpas, puro de coração, o que não fala mal aos outros, o que não deixa os outros falar mal ao teu irmão. Sabe por que nós julgamos o próximo? É porque nós não descansamos no Senhor. Sabe por que eu deixo as pessoas falar mal do meu irmão? Para mim, é porque eu não descanso no Senhor. Porque quando eu estiver descansado no Senhor, eu vou estar ouvindo nitidamente a voz de Deus. E vou estar andando conforme a vontade dele, não a minha vontade. Porque a vontade do Pai é boa, agradável e é perfeita. Essa é a vontade. O Michael, se quer que o Daniel seja um grande nome de Deus, essa é a vontade de Deus para mim e para você. Está ali com o filho dele no colo. Essa é a vontade. Boa, agradável e perfeita. Essa é a minha vontade. Nós temos que descansar no Senhor. É tempo de entrarmos no descanso, no repouso de Deus. Eu não estou dizendo que nós temos que acordar 10h30 da manhã, 11 horas e sair para trabalhar e almoçar meio-dia. Não, nós vamos trabalhar também. Mas quando eu falo descansar e descansar, deixar o fluir do Espírito Santo, o fluir de Deus na minha vida e na sua vida. Se eu creio em Cristo, eu descanso nele. Se eu creio em Deus, eu descanso nele.
vezes? Quando nós acordamos e nós não pedimos Espírito Santo, me guie nesse dia, me leve nesse dia, para onde o Senhor quer? Quantas vezes nós não fizemos, filho? Só quando acorda perto todo o pescoço, aí Espírito Santo, aí sim nós buscamos. Mas quando acorda folga, a gente volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes. Nós temos que descansar no Senhor. É tempo.